A Comissão Europeia anunciou que iniciou uma investigação sobre os veículos elétricos chineses que poderia elevar as tarifas e outras restrições comerciais. Alegam que a China está fornecendo subsídios massivos para os fabricantes de veículos elétricos, criando uma concorrência desleal e distorcendo o mercado nos primeiros 7 meses de 2023. As montadoras chinesas venderam 86 mil veículos elétricos na Europa, representando 8% das vendas totais de veículos elétricos, e isso é quase o dobro do que venderam no ano anterior. Apenas alguns anos atrás, os carros chineses eram praticamente inexistentes na Europa. Isso representa uma inversão significativa, já que a Europa costumava ser uma grande exportadora de carros para a China e não o contrário. A China investiu dezenas de bilhões de dólares para conquistar uma posição dominante na indústria de veículos elétricos. A empresa chinesa BYD é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, tendo entregue 1.900.000 veículos elétricos em 2022, quase 50% a mais do que a Tesla. Os executivos das montadoras ocidentais ficaram chocados com a capacidade das montadoras chinesas de produzir volumes maciços de carros a preços muito baixos e com qualidade surpreendentemente alta. Historicamente, montadoras japonesas e alemãs, como a Toyota e a Volkswagen, dominavam as exportações de automóveis. No entanto, nos últimos anos, perderam significativamente participação de mercado para a China. No primeiro semestre de 2023, a China ultrapassou o Japão como o maior exportador individual de carros. O colapso na participação de mercado de exportação da Europa poderia ser economicamente catastrófico, uma vez que a indústria automobilística emprega atualmente 13 milhões de pessoas em todo o continente. Portanto, não é surpresa que a União Europeia esteja preocupada com a grande ameaça competitiva representada pela China. O CEO da BMW recentemente afirmou que as montadoras chinesas representam um risco iminente para a indústria europeia e que, em breve, não será mais viável produzir carros de baixo custo no continente. Neste vídeo, vamos examinar a teoria dos veículos elétricos chineses e como isso poderia remodelar toda a indústria. A China tem uma longa trajetória na produção de carros, mas, historicamente, esses veículos eram notoriamente baratos e de qualidade baixa. Aqueles na China com recursos preferiam carros estrangeiros, enquanto os carros chineses raramente eram vistos fora do país. Marcas japonesas, alemãs, americanas e sul-coreanas conquistaram grandes fatias do mercado chinês, muitas vezes por meio de parcerias para a fabricação local. No ano de 2007, o governo chinês reconheceu o potencial dos veículos elétricos e fez um investimento estratégico nessa nascente indústria. Isso ocorreu em um momento em que a China enfrentava sérios problemas de poluição do ar devido à rápida urbanização e industrialização, o que tornava as cidades superlotadas e afetava a qualidade do ar. A mudança para veículos elétricos, sem emissões, poderia ser uma solução significativa. Adotando essa nova tecnologia, as montadoras chinesas visavam reconstruir suas reputações, que historicamente eram prejudicadas. Marcas como Volkswagen e Toyota tinham uma longa tradição em veículos a combustão interna, algo que a China não podia igualar. No entanto, a disposição dos consumidores para experimentar novas marcas com tecnologia de veículos elétricos era alta. Um dos maiores desafios na construção de veículos elétricos era a bateria, que representava até 50% do custo total em carros mais acessíveis. Essas baterias dependiam de minerais de terras raras como lítio, cobalto, níquel e manganês, que eram caros e muitas vezes difíceis de obter em grande quantidade de fornecedores confiáveis. Montadoras tradicionais dos Estados Unidos, Europa e Japão enfrentavam dificuldades na transição para veículos elétricos devido à falta de experiência em baterias. Décadas de foco na produção de carros a combustão interna haviam desenvolvido uma cadeia de suprimentos e expertise que as tornava relutantes em abraçar uma tecnologia totalmente nova e desconhecida. As fabricantes chinesas de veículos elétricos adotaram uma abordagem distinta.
A maior produtora de veículos elétricos na China e no mundo hoje é a BYD. Inicialmente, em 1995, a BYD não era uma empresa automobilística, mas uma fabricante de baterias recarregáveis para dispositivos eletrônicos, incluindo celulares. Em 2003, adquiriram uma pequena montadora chinesa e começaram a produzir veículos a combustão interna. Desde o início, a meta era desenvolver híbridos plug-in e, eventualmente, carros totalmente elétricos. No ano de 2008, lançaram o BYD, o primeiro híbrido plug-in em produção em massa. Foi um sucesso imediato, vendendo centenas de milhares de unidades no mercado interno. 2 anos mais tarde, lançaram o BYD 6, totalmente elétrico, com preço de 370 mil RMB, equivalente a cerca de 50 mil dólares americanos. Tendo em vista o custo alto das baterias, os valores se apresentavam elevadíssimos. Aqui entra em cena o apoio governamental. Compradores de veículos elétricos recebiam 16 mil dólares em incentivos fiscais, reduzindo os custos efetivos para 34 mil dólares. Nas últimas décadas, o governo chinês investiu mais de 20 bilhões de dólares para subsidiar a indústria de veículos elétricos, à semelhança de muitos países, como os Estados Unidos e várias nações europeias. Além dos incentivos para compradores, o governo chinês também forneceu bilhões de dólares em subsídios e concessões diretas a empresas como a BYD, para apoiar PPMUD e expandir instalações de fabricação. Entre 2009 e 2022, a BYD recebeu 2,1 bilhões de dólares em concessões governamentais, representando cerca de 23% de seu lucro pré-impostos nesse período. Os investimentos em PNMPD permitiram avanços na tecnologia de baterias, incluindo baterias de fosfato de lítio e, mais recentemente, baterias de íon de sódio, mais acessíveis que as antigas de níquel, lítio e manganês. Com baixos custos de mão de obra, a China conquistou 77% da produção global de baterias de veículos elétricos. O apoio governamental foi além dos subsídios. Empresas estatais chinesas adquiriram dezenas de minas na África e na América do Sul, que produzem minerais cruciais para baterias. Em 2020, uma empresa estatal chinesa pagou 550 milhões de dólares por uma mina de cobalto na República Democrática do Congo. Os preços eram elevados, mas a China visava garantir acesso a minerais a preços favoráveis para as fabricantes domésticas de veículos elétricos a longo prazo. A rápida redução nos custos de baterias resultou em quedas significativas nos preços dos veículos elétricos. Em 2023, a BYD lançou o Seagull, um carro elétrico compacto disponível no mercado doméstico por apenas 10 mil dólares, cerca de um quinto do preço do primeiro veículo elétrico que lançaram 13 anos antes. Os números mostram uma clara tendência. Em 2015, veículos elétricos chineses custavam 67 mil dólares antes dos subsídios. Isso era caro, principalmente se comparado com os valores nos Estados Unidos e Europa. Mas até 2022 houve uma queda. O preço médio na China reduziu 52%, chegando a 32 mil dólares. Paradoxalmente, nos Estados Unidos e Europa, os preços subiram 117%. Hoje, carros elétricos chineses são bem mais acessíveis. São 40% mais baratos que os americanos e 50% que os europeus. A produção de baterias no Ocidente não atende à demanda. Por isso, montadoras como Ford, Volkswagen e Tesla importam baterias chinesas. Curiosamente, muitas são da BYD, uma concorrente. Enviar baterias é oneroso, dada sua massa. A diferença de custo é evidente na Tesla. Carros vendidos na China, produzidos em Xangai, são 40% mais baratos que seus equivalentes americanos. A fabricação na China trouxe surpresas nas vendas. Em 2022, carros elétricos estrangeiros eram menos de 2% das vendas na China. Em 2023, essa porcentagem chegou a 4%. Nos 7 primeiros meses do mesmo ano, alcançou 8%. É notável, a maioria não é de marcas como BYD. Metade são Teslas produzidas na China para a Europa.
14% são de marcas europeias fabricadas na China e enviadas para a Europa. 35% pertencem a marcas europeias agora sob domínio chinês. Apenas 2% são verdadeiramente de marcas chinesas. Os europeus desconfiam de marcas chinesas, mas aceitam carros feitos na China sob marcas europeias. A MG Motors, britânica falida, foi comprada por chineses. Relançada no Reino Unido, muitos desconhecem sua origem chinesa atual. Geely, montadora chinesa, adquiriu a Volvo em 2010. A maioria dos elétricos da Volvo vem da China, mas mantém popularidade na Europa. A União Europeia prioriza a produção local para sustentar empregos ligados a esse setor. A Comissão Europeia investigará subsídios chineses a veículos elétricos. Isso pode aumentar tarifas sobre carros da China, dificultando importações. Tarifas favorecem fabricantes europeus no mercado interno. Contudo, há risco de conflitos comerciais com a China, que poderia retaliar. Muitos questionam se vale enfrentar a China por isso. Segundo o líder da Volkswagen, a presença chinesa na Europa é superestimada. Transportar carros da China à Europa é caríssimo. Veja o caso da BYD. Lançou 3 modelos na Europa. O modelo 803 custa 38 mil euros aqui. Já os Tang e Han começam por 72 mil dólares. Na China, os mesmos saem por 18 mil, 32 mil e 27 mil euros. Na Europa, ficam entre 2 e 2,6 vezes mais caros, devido a custos de transporte e distribuição local. Atualmente, apenas 8% dos veículos elétricos vendidos na UE são importados da China. A maioria é Tesla ou marcas como Volvo e MG. Elas têm forte herança e não competem só em preço. Em 2017, a União Europeia produziu 15 milhões de carros, a maioria exportada. Em 2022, produziu apenas 11 milhões. 6 milhões foram exportados. A queda na produção europeia não vem da concorrência interna, mas externa. Montadoras europeias só têm vantagem de custo na Europa por menores gastos de transporte. Independente de tarifas, montadoras europeias perderão mercado para chineses no exterior. As vantagens chinesas em baterias e mão de obra são grandes demais para serem superadas pelos europeus. Agora, se você acha que a Europa está errada, você não faz ideia do plano de expansão que a China tem para o mundo. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra como o seu próximo carro será chinês. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.